As novidades, nomeadamente esta da dedução de IVA em IRS, são interessantes e em relação aos cortes que vão ser feitos, nomeadamente no funcionamento dos ministérios, e outros cortes que vão ser aplicados, nomeadamente em regimes de trabalho em função pública, esses já eram conhecidos. Infelizmente terá que ser assim, mas é a maneira de compensar aquilo que é o efeito do chumbo do Tribunal Constitucional. E tu queres começar por falar precisamente desta passagem de 5% para 15%, que consideras importante e consideras que as pessoas não estão a dar a devida atenção a estes benefícios? Houve muita gente a minimizar e até a dizer mal desta medida. E esta medida é vital e todos os cidadãos deviam perceber o que está por detrás. E é eficaz? Tem sido. Segundo o ministro Marcos Guedes diz que sim. Tem sido, e é com aquilo que é a receita acrescida por causa da utilização da fatura eletrónica, que o Governo agora pode dizer, já não é uma dedução de 5%, é de 15%. Triplica. E para triplicar é porque conseguiram o resultado. É um bom sinal para todos os portugueses que dizem que andam a suportar um Estado em que 2/3 pagam para 1/3 e 1/3 não pagam impostos. Finalmente está a ser feita alguma coisa que funciona. E isto é tão interessante quanto o facto de, com a fatura eletrónica, o Estado saber automaticamente, o fisco saber automaticamente o que é que as pessoas estão a comprar e quanto estão a pagar e qual é a parte de IVA que o vendedor vai ter que entregar ao Estado. E o cidadão está a participar ativamente porque também tem interesse nisso. Eu sempre defendi este modelo e o alargamento deste modelo a muitas outras áreas de consumo. Infelizmente só está em 4 áreas de consumo, que citaste bem, e permite, na sua máxima extensão, uma dedução de 250 euros à coleta. E as pessoas dirão, mas 250 euros é irrisório. E eu digo, não é, porque não estamos a comparar dinheiro gasto, estamos a comparar aquilo que será de imposto a pagar sobre dinheiro que, neste caso, não é tributado. A proporção é a seguinte, quem conseguir o máximo de dedução de 250 euros, se tiver uma taxa de 20% sobre o seu rendimento total, é como se pusesse 1.000 euros do seu rendimento anual fora da tributação. Ora, isto era muito importante, já assim era muito importante. E o que é que vem agora dizer o Governo, pela voz do Ministro da Presidência? Aumenta-se, triplica-se este valor. Eu acho, não sei se tecnicamente será assim, mas se é para triplicar, então há de dar os 750 euros de dedução. Digo eu, não sei, ainda não sei como vai ser definida. Mas isso significa que é mais dinheiro que as pessoas podem pôr fora da tributação por estarem a colaborar com o Estado na entrega de IVA ao Estado. E isto é tudo o que se deve fazer. Esta medida, sim, devo elogiá-la porque acho que é para bem de todos. Não tem nada a ver com questões partidárias. E pode ser que também comece a mudar as mentalidades das pessoas que acham sempre que pedir fatura é indiferente. Eu chego a encontrar pessoas a dizer-me assim, eu não vou declarar nada, não quero colaborar com eles. E estão a prejudicar-se a si próprios. Eles somos nós. Que somos nós todos. Pensam que estão a prejudicar quem está no poder e estão-se a prejudicar a si próprios. Portanto, esta medida, finalmente, vai no sentido positivo de alargar e eu acho que ainda devia ir mais longe. Não é só para cosmética, cabeleireiros, restaurantes, hotéis e reparação automóvel e de motos, devia ser para muito mais setores. Porque se há 22% a 25% de toda a economia portuguesa que escapa à tributação, isso representa cerca de 40 mil milhões de euros. Se fosse tributado esses 40 mil milhões de euros, a taxa média, por baixo, estou a fazer por baixo, 30%, isso daria 12 mil milhões de euros de impostos a mais para o Estado, não tínhamos déficit. E, portanto, quem anda a dizer mal destas medidas não sabe o que está a dizer, com o devido respeito não sabe, porque está a prejudicar-se a si próprio. Finalmente, é aumentada essa dedução. Gostaria que fosse alargada a mais setores, mas enfim, mal ou menos. Vamos ver se serve de incentivo maior para os consumidores e pelo menos o pouco consumo que ainda temos. Vamos então aos cortes na despesa, PPPs, as verbas dos ministérios e juros da dívida. Já era esperado. E depois tens de falar também dos descontos para a ADS. Já era esperado. Eu, para os espectadores perceberem, devo recordar que já antes do chumbo do Tribunal Constitucional aos 4 artigos, aos célebres 4 artigos, havia uma falha nas contas do Estado e já se projetava para o final do ano a necessidade de 700 a 800 milhões de euros adicionais ou de cortes de despesa ou de aumento de receita. Já havia um desacerto, que foi amenizado pelo facto de os juros, entretanto, terem baixado. Houve uma parte de juros que baixou. E iria ser amenizado já com uma consideração como receita do Estado de parte de fundos estruturais. E, entretanto, estava em negociação um corte de pagamentos regulares, permanentes, aos concessionários das parcerias público-privadas. E, entretanto, apareceu a necessidade de se arranjar mais medidas porque o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais os 4 artigos. Tudo somado,
No caso do chumbo, representava a necessidade de se arranjar 1.300 milhões de euros, 1.326. As outras parcelas atiravam para mais, para cerca de 500 ou 600 milhões de euros. Isto tudo ia para 1.800 milhões de euros pelas minhas contas. O que é que agora é feito? O Governo diz assim, não vamos aumentar mais impostos. E pelos vistos cumpriram, vamos ver se ainda há uma surpresa, mas pelos vistos cumpriram. E o que é dito? Vamos cortar despesa corrente de ministérios. Vai haver muita falta de bens de uso corrente e de fornecimento e serviços externos nos ministérios. Mas é essa a intenção e, portanto, despesas de funcionamento vão ser bastante reduzidas para se conseguir chegar a uma compensação deste corte de receita do Tribunal Constitucional. Para além disso, aquilo que é o programa de reforma do Estado, que teve que ser lançado já, senão não se fechava a 7ª avaliação, tem uma vertente de redução de despesa que não vem refletida neste orçamento retificativo, mas será refletida em diplomas autónomos, foi referido na conferência de imprensa, que irão contribuir para um reequilíbrio relativo das contas públicas. E estamos a falar, por exemplo, do aumento da semana de trabalho dos funcionários públicos das 35 para as 40, que irá ditar a necessidade de menor pagamento de horas extraordinárias e irá ter outros ganhos adicionais. Estamos também a falar de outras medidas como a alteração dos esquemas de remunerações de suplementos de salários. Estamos a falar de medidas como, por exemplo, o aumento dos descontos dos funcionários públicos para o seu sistema específico de segurança na saúde, portanto, de seguro-doença, o ADSE, e também para os militares e para as forças de segurança interna, de polícias, que aumentarão de 1,5% para 2,25% e depois, no ano que vem, aumentarão para 2,5% sobre a massa salarial, enquanto o Estado reduz. Os trabalhadores aumentarão o seu desconto, o Estado reduzirá a sua participação. O sistema da ADSE estava altamente descompensado, tinha muitas responsabilidades a cargo do Estado, passará a ter menos. E, portanto, o Estado terá que pôr lá menos dinheiro, logo tem por aí uma poupança. É este conjunto que é refletido, por um lado, neste Orçamento de Estado e, por outro, é anunciado na mesma conferência de imprensa que há outro conjunto de medidas que serão objeto de diplomas autónomos para conseguir chegar aos tais, conta a minha, 1.800 milhões de euros de acerto até ao fim do ano. O Ministro aqui também foi questionado, o Ministro e os Secretários de Estado, sobre se as metas são ou não cumpridas este ano. O que te parece com esse... E também questionado se haveria a necessidade de um segundo retificativo. A questão é essa, é que isto é a projeção feita agora para o fim do ano. Se nós quisermos ter em conta o que é um cálculo feito pela OCDE, dizer que a recessão vai ser maior, provavelmente esse cenário vai ter que se pôr. De um outro retificativo, já no ano passado sabemos que houve mais do que um. Portanto, pode acontecer. Vamos a ver como evolui a atividade económica. Sendo certo que do lado das empresas, e eu não referi isso no início, se me permites refiro agora, do lado das empresas há um benefício fiscal que é a possibilidade de utilização de verbas que são de investimento em dedução fiscal e, portanto, aquele supercrédito fiscal que foi anunciado pode ter um efeito positivo. Eu não acho é que ele tenha um efeito tão positivo assim nas contas, no agregado macroeconómico, que permita compensar a baixa de outras atividades e que permita cumprir os 2,3%, de chegar aos 2,3% da recessão. Aqui, é capaz de ser maior. Nesse cenário, talvez seja necessário um outro aqui na conferência de imprensa também para o final do ano. A ser dito que se prevê um investimento, uma aceleração do investimento privado em 2013. Através dessa medida, só que eu acho que ela tem efeito relativo. Se ela continuar para 2014, aí sim. Já haverá outra perspectiva de olhar para o investimento privado. Os bancos provavelmente já estarão em condições de emprestar mais alguma coisa. E as empresas que não tinham a intenção de investir vão fazer planos para investir. Porque esta medida aparece em junho, praticamente estamos em junho. E para se tomar uma decisão de investir nas empresas, sim, não é do dia para o... aumentar linhas, mexe com edifícios, mexe com licenciamentos, não dá para fazer em 3 ou 4 meses. Mas tudo o resto o efeito é relativo. Claro. A medida é boa, o efeito é menor do que o Governo quer fazer crer.